Diário não oficial do Brasil. Dia 336/365, 2 de dezembro, segunda-feira. Paraisópolis. Há um mês, os policiais militares fazem ameaças diárias aos moradores de Paraisópolis. Um sargento da PM morreu em 1º de novembro numa troca de tiros nas proximidades do bairro. O comandante da PM de São Paulo, no dia seguinte, deu ordens para uma operação saturação, com presença massiva de policiais e sem previsão de término. Os moradores relatam a palavra de ordem da PM há um mês. Vamos tocar o terror em Paraisópolis. No 1º dia de dezembro, um mês após a morte do sargento, as imagens mostram policiais militares encurralando, espancando, torturando. Mortos na chacina de Paraisópolis. Gustavo Xavier, 14 anos, morador do Capão Redondo, também na zona sul de São Paulo. A família do adolescente teria aconselhado que ele não fosse ao baile por questões de segurança. Denis Henrique Quirino da Silva, 16 anos, morador de Pirituba, estudante, trabalhava com limpeza de estofados e foi pela primeira vez ao baile. Apesar da informação de que foi pisoteado, não apresenta marcas que comprovem essa versão. A família supõe que ele tenha sido assassinado. Marcos Paulo Oliveira dos Santos, 16 anos, morador de Jaraguá. Como um adolescente típico, tinha que ir comer uma pizza e foi para o baile. Denis Guilherme dos Santos, Franca, 16 anos, ex-aluno da Escola Estadual José Talarico, no distrito de Vila Matilde, na Zona Leste, e, segundo informações de suas redes sociais, estudava administração na Unip, Universidade Paulista. Denis publicou que iria ao baile. Luara Vitória de Oliveira, 18 anos, moradora de Interlagos, órfã de pai e mãe, morava sozinha. Os parentes descobriram pela televisão que ela estava entre as vítimas. Não apresentava sinais de haver sido pisoteada, apresentava sinais de agressão. Gabriel Rogério de Moraes, 20 anos, morador de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, teve seu corpo reconhecido pelos pais no IML. Eduardo Silva, 21 anos, morador do bairro de Cidade Ariston, trabalhava numa oficina mecânica, pai de um garoto de 2 anos. Bruno Gabriel dos Santos, 22 anos, morador de Mogi das Cruzes, foi comemorar o aniversário no baile. Não tem marcas de ter sido pisoteado. Mateus dos Santos Costa, 23 anos. Nasceu na Bahia, residia em Carapicuíba, vendia produtos de limpeza. O Bolsodória considera sua polícia preparada, equipada e bem informada. Diz que letalidade não foi provocada pela PM e que política de segurança pública não vai mudar. O comandante da PM informa que os policiais investigados não estão afastados, fazem trabalhos internos para que fiquem preservados e não sejam prejudicados. Os parlamentares do PT e do PSOL pretendem abrir uma CPI. Dia 335/365, 1º de dezembro, domingo. 1. O que pretendia a polícia de Bolsodória se não assassinar, agredir, humilhar e torturar? Uma ação estrategicamente pensada fechou todas as saídas possíveis de uma festa e atacou os adolescentes e jovens que estavam se divertindo. O que significa isso? É uma ação genocida. Mas o que os move? Pode-se pensar que o tráfico comanda a polícia e não queria aquela festa, ou que alguém quer o terreno, ou que foram movidos por algum tipo de perversão, ou sei lá o que se pode pensar. É absurdo demais. 2. 9 jovens morreram pelo braço armado da polícia fascista e racista do governador de São Paulo. Sem pudor, a guarnição atacou e espalhou terror em uma festa com 5.000 pessoas em uma ação assassina. Jornal GGN. 3.
Estamos no 335 dias e as mentiras do síndico disfuncional contabilizada no sítio aos fatos já somam 512. Uma das declarações mentirosas que não constam nesse inventário é uma promessa de campanha. Não vamos transformar o país numa Venezuela. No que se trata, à fome e ao desabastecimento. Estão transformando sim. De acordo com o CEPAL, Venezuela e Brasil lideram o crescimento da extrema pobreza no continente. A questão é que a Venezuela sofre embargo dos Estados Unidos e aliados. Aqui é o governo e suas ações que provocam e fabricam a extrema pobreza. 4. E como nem tudo é a barbárie do ex-capitão admirador de tortura, o primeiro encontro internacional da Coalizão Negra por Direitos debate representação política. A Coalizão Negra por Direitos é formada por mais de 100 organizações de todo o Brasil e promove articulações políticas no Congresso Nacional e em fóruns internacionais. Candidaturas negras em vários municípios sairão desse importante debate que aconteceu ontem em São Paulo. A socióloga Vilma Reis, militante do coletivo Luísa Maim, é a pré-candidata à prefeitura para a eleição municipal de Salvador, Bahia. Questionou: se queremos derrotar o horror que se instalou em Brasília, precisamos começar pelas cidades. Como, em 2019, alguém pode passar ao largo do terror racial que assola esse país? Jornal Brasil de Fato. Dia 334/365, 30 de novembro, sábado, sobre Januários, Macedos e Refugos. 1. Januário, quem diria, acabou na boca do povo. Não é através do sítio do Intercept Brasil, nem de uma denúncia premiada, que temos a revelação sobre as práticas do decano da Força Tarefa de Curitiba, mas através de escuta telefônica da Polícia Federal. Um indivíduo conhecido como Doleiro dos Doleiros, investigado por operações de lavagem de dinheiro, numa conversa com a namorada interceptada pela polícia, informa que pagava propina ao integrante do Partido da Lava Jato. A investigação foi feita pelo braço da operação no Rio de Janeiro. 2. Por enquanto é uma acusação. O Januário ainda não foi ouvido, ainda não apresentaram provas. Mas o que significa a informação já circular para a imprensa com o já conhecido modus operandi da Força Tarefa? Publicidade antes dos fatos? E os famosos filhos de Januário, como ficam com a revelação? De qualquer forma, a desmoralização da operação anticorrupção vem de todos os lados, e com as armas e práticas criadas por eles próprios. O braço da operação no Paraná nega, mas essa guerra interna do Partido da Lava Jato vamos assistir de camarote. Jornal Brasil 247. 3. O bolsobispo Edir Macedo, acusado em um processo criminal por lavagem de dinheiro, teve seu caso na justiça arquivado, porque o julgamento foi arrastado a passos de lesma de forma pouco convincente e muito conveniente. Carta Capital. Em 2 países africanos, onde foi plantar seus negócios travestidos de igrejas, as denúncias surtiram efeito. Em São Tomé e Príncipe, diversos templos foram quebrados após o bispo ser acusado de desvio de recursos, e em Angola, 330 pastores e bispos anunciaram o rompimento com Macedo e exigem que os bispos brasileiros saiam do país. Revista Fórum. 4. O síndico disfuncional, pensando estar gerindo o seu condomínio, onde manipula provas e documentos, mandou retirar de uma licitação do governo federal um jornal que contou verdade sobre um dos bolsofilhos. Sou presidente e faço o que eu quero. Não, caro senhor, isso é assim no comando da milícia, onde tudo se resolve a bala. Mas isso aqui ainda é, apesar dos pesares, um país. Um ex-ministro do STJ nomina o descalabro do síndico improbidade. 5. E assim, entre Januários e Macedo, seguimos governados por refugos. Tchutchuca, o refugo de Pinochet, demitido porque nem na mais absurda ditadura sua histeria autoritária na economia se sustentou. O Marreco, refugo de uma operação corrupta de combate à corrupção. E o campeão dos campeões, o ex-capitão aposentado do exército ditatorial brasileiro, onde foi acusado de planejar um ato terrorista.
Dia 333/365, 29 de novembro, sexta-feira. 1. Dia 333 desse governo nefasto. Meio caminho de 666. Será que significa que só estamos na metade do inferno formatado e gerenciado por tchutchuca, marreco, síndico disfuncional e associados? O quanto mais falta destruir. 2. O síndico disfuncional, ridicularizado e insignificante como chefe de Estado, continua sua cruzada para aparecer na mídia internacional e ataca um ator internacionalmente famoso para conseguir carona em uma manchete. Isso depois da prisão descabida de brigadistas voluntários combatentes do fogo acusado de potencializar as queimadas na Amazônia, com a colaboração do ator hollywoodiano a quem acusa de ter doado dinheiro para queimar a Amazônia. Carta Capital. 3. A ação de criminalização também tem um direcionamento claro. Afinal, o mundo investe na preservação da Amazônia e são as ONGs que cuidam da gestão desses recursos. O governo quer tirá-las do caminho. Blog da Cidadania. 4. O Ministério do Meio Ambiente deixou de executar 39% do orçamento. O investigado titular da pasta não está interessado em investir nas políticas de preservação. E no ano que vem, o orçamento será de apenas 82% do que o incompetente ministro teve esse ano. Jornal Brasil de Fato. 5. Depois de colocar um antiartista na cultura, o síndico disfuncional resolveu colocar um racista na Fundação Palmares e declara, sem nenhuma base, como de resto todas as suas declarações, que faz de acordo com a vontade da maioria do povo brasileiro. Carta Capital. 6. Na trilha dessas declarações, o ex-capitão afirma que o país está mais livre e democrático e respira novos ares. Jornal do Brasil. Não sabemos se refere ao enxofre da materialização do inferno, às queimadas da Amazônia, ao óleo no Nordeste, ao sangue indígena derramado ou aos 439 agrotóxicos liberados em menos de um ano. 7. O caso do escandaloso julgamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue sendo questionado por integrantes de tribunais superiores do país, revista Fórum. O TRF4 cria ordenamento jurídico exclusivo para o presidente e manipula arbitrariamente fatos e sentenças. 8. A declaração do desembargador Gebran de que pouco importa o nome da escritura, o importante é quem frequenta a propriedade, vai ao encontro dos anseios dos movimentos sem terra, tão perseguidos nas suas ocupações. Gerou memes na internet e a constatação de que o magistrado, desavisadamente, decretou a reforma agrária. Jornal Brasil 247. 9. Um cálculo card que circula na internet esclarece as sentenças de Lula. 17 anos, 1 mês e 10 dias, que correspondem a 6.250 dias. Se cumprir 1/6 da pena, 1.041 dias. Se esse prazo for contado a partir da promulgação da sentença, vence em 3 de outubro de 2022. Um dia após as eleições presidencial de 2022. O Partido da Lava Jato no comando. Dia 332/365, 28 de novembro, quinta-feira. 1. O governo que passa longe da ciência, da humanidade, declara que tem religião como política de Estado. Essa é a absurda fala de um representante dessa coisa absurda a que foi reduzido o Itamaraty numa conferência internacional na Hungria, abre aspas. Portanto, o que temos de fazer é enfatizar que a liberdade religiosa não é somente o direito de praticar uma religião, mas o direito de se manifestar, debater e defender a fé, e mesmo de tentar converter a
àqueles que não têm uma religião. Claro, não pela força, mas lhes mostrando a verdade real, completou. Jornal GGN. 2. Finalmente a CPI do vazamento do óleo foi instalada, com o apoio de 267 parlamentares e com maioria de deputados do Nordeste. O silêncio criminoso do governo, que impôs sigilo à Petrobras, vai ter que ser quebrado. Jornal Brasil de Fato. 3. No mês em que completa 1 ano da morte de Moa do Catendê, assassinado por motivações políticas, ou seja, por manifestação do ódio que o ex-capitão vocifera, o sítio Opera Mundi cadastra relatos de atos violentos de ódio, de agressões a pessoas que vestem vermelho, pichações nazistas, xenofóbicas e racistas, além de ameaças. Opera Mundi. 4. Ontem, outro assassinato com possíveis motivações de ódio político e intolerância aconteceu no estado de Santa Catarina, onde um cidadão do bem de 44 anos espancou até a morte um idoso de 61 anos. O assassino, que é eleitor do atual presidente, alegou que a vítima foi conversar com ele sobre política. Portal Pragmatismo Político. 5. O país atinge mais uma marca histórica. Temos um presidente que foi denunciado no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. É acusado de incitar o genocídio de povos indígenas no Brasil. Jornal Brasil 247. Dia 331/365, 27 de novembro, quarta-feira. 1. Cuba denuncia os Estados Unidos por utilizar a sua embaixada em Havana com o intuito de interferir em questões internas e atentar contra a ordem constitucional no país, e aponta esforços frustrados de recrutamento de mercenários para atuarem na ilha. Pátria Latina. 2. A morte de um estudante de 18 anos, Dylan Cruz, pela polícia do presidente de direita, Ivan Duque, intensifica as manifestações que levam milhares de pessoas às ruas em várias cidades na Colômbia. O estudante morreu atingido por uma bomba de gás lacrimógeno. Já são 7 dias consecutivos de paralisações e protestos contra o pacote de medidas trabalhistas e previdenciárias do governo. Opera Mundi. 3. No Chile, a resposta à extrema violência do braço armado do presidente Sebastián Piñera é de mais mobilização. Já foram registrados 23 mortos e mais de 2.800 feridos, 232 feridos nos olhos. A violência sexual também aumenta, com as forças armadas atacando sexualmente meninas e mulheres. Ontem, os trabalhadores bloquearam vias de acesso a Santiago, capital do país. Pátria Latina. 4. Na Bolívia, segue o governo supremacista branco capitaneado pela golpista Jeanine Áñez. Além do braço armado que ataca principalmente campesinos e a população indígena, o judiciário fabrica peças a título de provas para condenar lideranças. Repete o mesmo conhecidíssimo método utilizado no Brasil pelos Parsas. Pátria Latina. O golpe, de acordo com as lideranças bolivianas, teve ampla participação da OEA, que ajudou a desestabilizar o país. O Bolso-Governo tenta copiar os decretos golpistas para a repressão dos movimentos sociais. 5. No Brasil, enquanto se corta toda a política social, tributando até os desempregados, o governo encontra recursos para, além de favorecer os bancos, negociar com o governo de extrema-direita húngaro o financiamento de grupos fundamentalistas cristãos no Oriente Médio. O país sempre presente nos eventos do que há de pior no mundo. Brasil 247. 6. A polícia e o papel da polícia. O Ministério Público Federal em Santarém, Pará, informou nesta quarta-feira que nenhum elemento apontava para a participação de brigadistas ou organizações da sociedade civil nos incêndios na região de Alter do Chão, mas a polícia os acusa e responsabiliza mesmo assim, conseguindo dessa maneira perpetrar 2 crimes em um. Prende pessoas de uma ONG sem nenhuma prova ou fundamento e impede que eles atuem no combate ao fogo. Brasil 247. 7. Resumo da Bolsa Família.
um bolsofilho no Conselho de Ética da Câmara por apologia à ditadura militar, 2 outros sob investigação, um com fortes provas e outro com fortes indícios. Milícia acima de tudo. Jornal à Tarde. 8. O partido, a familícia, todos criados e cevados numa necroteocracia. Não querem o debate. O braço financiado da América Latina supremacista branca não tem compromisso com a verdade, nem com a política real. Conseguiram chegar ao poder e utilizarão de tudo para se manter onde estão. 9. O judiciário e o papel do judiciário. Para provar seus préstimos, os parças protagonizam mais um espetáculo de escárnio com as evidências e a Constituição. Condenam Lula mais uma vez, sem prova, sem plausibilidade e ainda de quebra, elogiam a ação de copiar e colar e escancaram a própria incoerência. Dia 330/365, 26 de novembro, terça-feira. O Brasil é um dos países com maior concentração de posse de terras do mundo. A questão da posse da terra aqui é resolvida com derramamento de sangue. O governo, ao lado dos latifundiários, ataca assentamentos produtivos do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e acentua ainda mais a concentração de renda no país. No dia 25 de novembro, a Polícia Federal invadiu um assentamento do MST sob pretexto de reintegração de posse de uma área da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, no norte da Bahia. Chegaram acompanhados da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar do Estado da Bahia às 5 horas da manhã nos assentamentos Irani 1, Irani 2 e Abril Vermelho, localizados nos municípios de Juazeiro e Casa Nova. Segundo a Polícia Federal, a área ocupada é de cerca de 1.727 hectares, 19 lotes. A ocupação começou em 2012 e essa operação de reintegração deixa um saldo de 700 famílias desabrigadas, uma escola destruída e todo o produto das plantações perdidos. Um assentamento, como definido pelo próprio MST, é um espaço para o conjunto de famílias camponesas viver, trabalhar e produzir, dando uma função social à terra e garantindo um futuro melhor à população. A vida no assentamento garante às famílias direitos sociais que não são garantidos a todo o povo brasileiro, como casa, escola e comida. A ação conjunta de truculência das polícias federal e estadual cumpriu uma decisão judicial que determinou a reintegração de posse dos assentamentos Abril Vermelho, Irmã Dorothy e Iranir de Souza, de acordo com a CPT. Vale lembrar que a questão da posse da terra na Bahia foi objeto de escândalo recente, com a prisão de pelo menos um juiz e o afastamento de desembargadores e do próprio presidente do TJ Bahia, acusados de venda de sentenças para apropriação de terras pelo agronegócio. O MST tem atualmente 100 cooperativas, 96 agroindústrias, 1.900 associações e 350 mil famílias assentadas. Hoje, um trabalhador rural, o senhor José Isídio Dias, de 89 anos, liderança social, foi assassinado a machadadas no quilombo Rio dos Macacos, na Bahia, zona de conflito de terras com a Marinha do Brasil há 50 anos. O quilombo, área protegida, vem sendo vandalizado pela Marinha, que quer expulsar os moradores para construir um resort para oficiais.